Muito bem, hoje eu vou conversar com uma pessoa que dizer que é uma pessoa especial não é suficiente para apresentar essa pessoa, porque afinal de contas, ela é uma pessoa que mudou a minha vida. Eu estou aqui hoje conversando no GV com Luciana Diniz, que é a minha esposa e que, antes de mais nada, eu quero agradecer a ela pelo fato de ter vindo aqui falar com a gente, depois que eu fiz aquele post lá no Facebook, falando que eu traria a Luciana para conversarmos sobre como que a gente concilia a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, já que a minha história, vocês já conhecem muito bem, e ela participou de todo esse processo de uma maneira muito mais do que ativa. A Luciana é uma pessoa de bastidores, ela não costuma aparecer, não é a preferência dela estar na frente das câmeras, mas ela atendeu esse nosso convite e aqui ela está para conversar. Obrigado. Obrigada a você. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Oi, pessoal. Vamos tentar falar aqui. Muito bem, gente. Bom, nós recebemos aqui mais de 200 perguntas aqui. O pessoal realmente ficou bastante curioso para falar com a Luciana e conhecer a Luciana. O formato que nós definimos para esse vídeo é justamente esse. Vocês fizeram as perguntas e a gente aqui vai buscar responder dentro de um limitezinho de tempo aqui que a gente tem. Logo, já é fato que a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Mas eu queria começar, Lu, com uma pergunta que eles falaram. Por que vocês casaram tão cedo? Porque a gente se amava e a gente queria estar junto o tempo inteiro e fazer as coisas juntos. E a única maneira era a gente casar e a gente não queria perder tempo. Acho que isso é a resposta mais curta e objetiva. A gente queria estar junto. Então, a Luciana tinha 17 anos na época e eu tinha 20 anos. Né? E é justamente isso que a Luciana falou. A gente queria estar o tempo inteiro junto, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, vivendo a nossa vida. Né? A gente queria viver a nossa vida. Isso era uma coisa muito forte para nós. A gente queria começar a nossa vida. Né? Eu estava lá, morava com meus pais. Eu era ali um figurante da vida dos meus pais, da mesma maneira que ela também morava com os pais, e a gente queria logo ter a nossa vida, a gente não queria esperar. Não é? E muitas pessoas, às vezes, nos perguntavam na época, né, mas, poxa, vocês não aproveitam mais a vida, né, antes de casar? E a gente sempre dava risada, porque para nós, né, aproveitar a vida era a gente estar junto. Então, a nossa história, o início da minha história, inclusive profissional, eu poderia dizer que começou com uma história de amor, porque a gente queria estar junto, e isso foi uma das coisas também que me motivou bastante. Você concorda com isso? Com certeza. Até de você começar a trabalhar, procurar uma coisa para fazer e para a gente poder estar junto, sair. Tudo começou porque a gente se amava, a gente queria estar o tempo inteiro junto. Vamos lá. A segunda pergunta aqui, que o pessoal pergunta muito, Luciana, como é que a gente concilia a nossa vida, trabalhando junto, como é que a gente concilia a nossa vida pessoal com a vida profissional? A gente não divide muito essa coisa de pessoal com profissional. A gente tem um projeto juntos e a gente trabalha o projeto. Claro, quando tem alguma dificuldade a gente discute. Nosso jeito, né? Eu acho que é bom dizer que a gente tem o nosso jeito. Nosso jeito é a gente tem gente que separa. Agora não pode falar de trabalho, agora a gente fala de trabalho, a gente senta para conversar, a gente está sempre no mesmo projeto juntos todo o tempo e como um todo. Né? A gente não acredita que isso seja uma fórmula, esse é o jeito que a gente vive. Não é? Não vou dizer que isso tem que ser uma fórmula para você ou para outra pessoa, eu acho que o casal ele precisa estar em acordo. Esse, na minha opinião, eu acho que é a regra geral. A regra geral é assim, o casal ele faz um acordo, ele faz um pacto. E a partir desse acordo e pacto, eles seguem cada um fazendo a sua parte dentro do casamento. O nosso jeito, a gente não enxerga essa coisa de separação de vida pessoal, vida profissional. Nós temos um projeto de vida. Nós temos um projeto de vida juntos. Faz parte do nosso projeto de vida juntos o nosso trabalho. Nosso trabalho é parte do nosso projeto de vida. Não é que nós temos uma vida pessoal e o trabalho está fora. O nosso trabalho é parte do nosso projeto de vida. Nós decidimos, nós deliberadamente escolhemos realizar esse trabalho, essa empresa, decidimos expandir, decidimos crescer, decidimos investir em pessoas, não é? Decidimos ter planos grandiosos.
Isso tudo nós tomamos juntos, nós criamos essa decisão juntos. Não é? A partir do momento que a gente toma essa decisão juntos, isso é parte da nossa vida. Não é? É claro, nós temos momentos que a gente está falando, não está falando de trabalho. Não, claro. Muitos momentos. Muitos momentos até. Não é? Agora, nós temos liberdade para falar de trabalho na hora que a gente quiser. Nós temos liberdade para falar de qualquer outro tema no momento que a gente quiser. A gente é livre para falar. Né? Aliás, às vezes, quando a gente sai de férias... Né? Eu me lembrei aqui que, na realidade, acontece às vezes ao contrário. Eu venho falar alguma coisa e falo, não, vamos falar disso agora não. Às vezes acontece. Resolver algum assunto administrativo, financeiro, e fala, não, peraí, agora não, vamos falar de outra coisa. E a gente fala em outro lugar. Isso tudo, a gente lida com isso assim como um acordo. Bem tranquilo. Eu acho que a forma de você enxergar, quando uma coisa tranquila, você tem liberdade de falar, vamos sentar, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre os filhos, vamos. A gente tem bastante liberdade, a gente transita de maneira muito natural entre a parte do trabalho, a parte profissional, a parte da família, de nós dois, que a gente também tem essa coisa bem clara do nosso tempo. A importância da gente estar juntos. A gente fazer as coisas nossas, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, só a família como um todo, só com criança, com tudo. Não, acho que o casal precisa disso. A gente tem isso também como uma das partes do nosso projeto. Muitas perguntas aqui giram em torno e como é que fica quando acontece algum conflito, por exemplo? Como é que vocês conciliam, por exemplo, na hora de tomar uma decisão, se um concorda com uma decisão, se o outro não concorda com uma decisão? As pessoas querem saber como é que a gente lida com isso. Eu acho que a gente conversa até chegar à conclusão. Eu não me lembro de nenhuma situação que você tenha seguido em frente ou eu que a gente não tenha acordado, mesmo que um ceda, a gente chega a alguma conclusão. O melhor, qual é o melhor? A gente senta, conversa de novo e apresenta os prós e os contras. A gente tem muito assim um hábito de, peraí, até como vai tomar uma decisão às vezes até grande. Qual o pior que pode acontecer? Eles conhecem essa história da Venezuela, eles conhecem. Já? Então tá. Então a gente senta, qual o pior pode acontecer, o que tem de vantagens, de desvantagens. E a gente também tem muito claro assim, vamos encarar isso juntos. A gente tem essa coisa de equipe, tanto quando às vezes é uma coisa até que Flávio me apoia em alguma coisa, ou vice-versa. A gente tem muito claro que se deu certo ou deu errado, é dos dois, e os dois estão encarando os resultados, as consequências. Né? Uma coisa que eu acho muito importante acrescentar é que, na realidade, essa pergunta também foi feita num contexto de sociedade, né? Não, nós somos sócios. Não é? Uma coisa muito importante que eu considero que não vale apenas para uma relação marido e mulher, mas vale para qualquer sociedade, é que sócio não é cargo. Uma empresa, ela é gerida por executivos, ela não é gerida por acionistas. O acionista é o cara que investiu dinheiro e ele tem um retorno financeiro da empresa. O executivo é o cara que trabalha. Por acaso, nós somos acionistas e, por acaso, nós também somos executivos. Como executivos, ela tem um papel dela e eu tenho o meu papel. O papel dela é diretora executiva do Omets Group, um cargo super importante, onde a principal função é cuidar de toda a parte financeira do grupo. Ou seja, uma responsabilidade muito grande. Desde quando nós éramos uma única escolinha, a Luciana cuidava da parte financeira, até hoje, um grupo tendo se tornado algo gigante, como se tornou, ela é a principal executiva que encabeça essa área. Dentre outras tarefas da diretoria executiva, a principal delas é a parte financeira. O meu papel como executivo é de CEO, eu sou o presidente da empresa, eu sou o CEO da empresa. Ou seja, eu sou o chefe da Luciana. Ela responde o trabalho dela para o CEO, que por acaso sou eu, poderia ser outra pessoa. Não é? Por acaso sou eu. Como CEO da empresa, eu tenho uma forma de tocar, uma forma de dirigir a empresa. Não é? E ela, como diretora executiva, a mesma coisa. Dentro dessa perspectiva, isso não acontece só com a Luciana, que é minha mulher, mas eu tenho outros executivos, outros diretores comerciais, operacionais, marketing, enfim, RH. Tem outros executivos nas outras áreas que essas pessoas também lidam comigo. E a relação é a mesma. É óbvio que numa situação de impasse, o CEO tem a última palavra, como toda empresa. Agora, um CEO que lidera através da conquista dos seus executivos, ele não é autoritário.
Todos sabem que a última palavra é do CEO, mas o CEO inteligente é aquele que faz questão de ouvir a visão e a palavra também dos seus executivos. E não é diferente com a Luciana. A Luciana me respeita como presidente da empresa, mas eu a respeito como uma pessoa, uma mulher equilibrada, uma mulher que me dá equilíbrio, uma pessoa que me dá equilíbrio. Tá vendo como as coisas se misturam? Ela é uma executiva, mas nós temos uma amizade entre nós temos um relacionamento. E eu quero ouvi-la. Faço questão de ouvi-la. Ela sabe bem que a palavra dela, a dela tem muito valor para mim. Agora, isso ela conquistou também. Não é? Se fosse aquela mulher cheia de mimimi, cara, o marido se afasta, entendeu? E se fosse aquele marido também autoritário, não, que eu sou presidente, a mulher também se afasta. Esse é o segredo para você lidar, não apenas trabalhando, mas lidar com a pessoa durante todo o tempo. Pode acrescentar à vontade. Deixa eu falar uma coisa que eu até, você falando, eu pensei. Eu acho que muitos dos conflitos, talvez grande parte, a maioria dos conflitos que acontecem é exatamente porque as pessoas não sabem se colocar nos seus papéis. Elas se sentem ofendidas ou magoadas, tipo assim, a esposa que trabalha com o marido. E o marido, no meu caso, por exemplo, Flávio é o CEO. E aí eu venho apresentar um projeto e ele fala, não, a gente não vai fazer dessa maneira porque não é o momento. E ele decidiu que não. E aí, se eu não souber que meu papel, beleza, eu como uma diretora executiva, eu vou apresentar para ele e ele tem todo o direito de dizer não. Se eu ficar chateada, magoada, eu vou ficar chateada, vou levar para casa e aí tá tudo confuso. Se eu souber meu papel, não, beleza. Então eu vou fazer um novo projeto, ou vou tentar convencer ele depois de uma outra maneira. E isso também acontece em casa. Muitas vezes as pessoas também confundem os papéis, acham que o marido não não sabe a postura do marido, ou a da esposa, não sabe dividir, e aí vai confundindo os papéis, vai ficando chateado, vai ficando, a coisa vai ficando confusa na cabeça das pessoas de acordo com os problemas que vão acontecendo, e aí em vez de dar soluções, ou em vez da coisa crescer, a coisa gera situações de conflito. Tem uma pergunta interessante. Brigas ocorridas em casa interferem no trabalho? A gente tem uma maneira de lidar com isso muito interessante. Nós não dormimos sem resolver um problema. Isso é um combinado nosso. Acontece, às vezes, algum desentendimento entre nós? Acontece. Não é uma coisa corriqueira, não acontece toda hora, mas acontece. Algumas vezes já aconteceu em nossa vida da gente ter desentendimento, ter ficado chateado um com o outro, ter sido áspero na maneira de falar e vice-versa. Já aconteceu. Acredito que aconteça com qualquer casal. Agora, nós temos um pacto, nós temos um combinado. A gente não dorme sem resolver o problema. Não importa a hora que esse problema vai ficar resolvido. Se é 4 da manhã, se é 5, a gente não dorme sem um problema resolvido. Isso tem ajudado bastante, né? Com certeza. É bem interessante, porque, assim, posso falar por mim, o Flávio, ele trabalha melhor isso do que eu. Às vezes eu tenho balanço, assim, de vontade, tá bom, vamos dormir, tá bom, vamos resolver. Esse é o meu papel. E ele assumiu esse papel, assim, ele é bem convicto. Eu sou convicta também, mas ele nessa Eu sou mais. Quando eu tô chateada, acho que a convicção dele é maior. Ele não desiste de mim nunca, porque depois que quando fica tudo bem, eu sempre agradeço ele e falo, obrigada por você não ter desistido, de você ter mantido a palavra de só dormir depois que a gente resolvesse. Então, vale sempre a pena. Eu acredito que isso ajude bastante. Porque tem gente que fica barrigando o problema, depois esquece. Olha, cara, isso acumula e acaba virando uma bomba depois. Não é? Isso eu não sei, é o nosso jeito, não é uma fórmula. Mas eu não consigo enxergar uma outra forma de um casal conseguir ficar 19, 20, 40 anos juntos se eles não resolverem os seus problemas. Se eles não resolverem. Aliás, uma coisa ruim num relacionamento é orgulho. O orgulho é uma coisa muito negativa num relacionamento. Porque o orgulho, sempre, quando há um desentendimento, alguém tem que ceder, alguém tem que admitir que errou, que falhou. Não é? Às vezes um tem que... Por exemplo, esse é o papel. Quando eventualmente a gente se desentende, o meu papel é a gente conciliar, é buscar a conciliação. Então a minha resposta para a pergunta aqui é se a gente leva problema para o trabalho. Não, os problemas são solucionados em casa, né? Em tempo real, no mesmo dia. Não passamos do dia sem o problema tá resolvido. É assim que a gente
que a gente tem levado a nossa vida. O pessoal perguntou muito também sobre como é que você lida com a minha ausência, com as minhas viagens, que eu viajo bastante, que eu estou trabalhando sempre de forma intensa. Não é? Como é que você lida com isso? Eu acho que faz parte. Eu sempre encarei isso com muita naturalidade. No início eu viajava muito também. Então, viajava mais do que eu. Muitas vezes a gente se encontrava até em aeroporto, no início, quando eu não tinha filhos, né? Mas eu sempre acreditei que faz parte do trabalho. Tem alguns momentos que isso é um pouco pior, outros momentos essa coisa diminui. E como eu faço? Aí é uma coisa que eu aprendi a fazer. Eu aproveito esse tempo para organizar as coisas. Fica livre de mim para organizar as coisas, em outras palavras, né? Não, é que quando ele está em casa, ele eu quero estar sempre perto dele, aproveitando, e ele é um pouco assim, possessivo. Ele gosta de estar junto, e eu também, então a gente gasta muito tempo junto, usa muito o nosso tempo juntos. Então, aí algumas coisas acabam se acumulando. Então, quando ele viaja, eu aproveito para ler os livros que eu não consegui ler, para organizar as coisas que eu não consegui organizar. E eu acho que a gente procura... É até interessante, quando o tempo que a gente está junto é bom, esse tempo é um tempo de qualidade. Quando ele viaja, ele viaja bem, que eu acho que é uma coisa interessante, que quando você tem um tempo bom, quando a pessoa viaja, ela vai viajar bem, doida para voltar. E quando ele volta, a gente aquela saudade, acho que também faz bem. Acho que toda a forma com que você aproveita, né? Como você... Eu acho que o segredo para isso, para essa boa convivência com trabalho, viagens, esse tipo de coisa, é que a minha viagem não é minha viagem, é nossa viagem. Eu estou viajando, mas é o nosso projeto. Exatamente. Nós compramos o mesmo projeto. Nós estamos fechados e alinhados na mesma direção. Não é? Eu sempre digo, se você quer liderar fora de casa, tem que começar liderando dentro de casa. Se você não... Por exemplo, qual é a minha equipe? Minha equipe é a Luciana e os meus 3 filhos. Eu preciso fazer reunião com a minha equipe. Eu preciso fazer a minha equipe ser parte das minhas vitórias e ser cúmplice das minhas derrotas. Ou seja, nós pagamos o preço juntos, mas nós desfrutamos juntos também. Verdade. Nós desfrutamos juntos. Não é verdade? Então, o grande segredo, meu marido está viajando muito. É a viagem do marido. Não é a viagem do Flávio. É a nossa viagem. Eu estou no nosso projeto. Eu estou trabalhando no nosso foco. Quando você consegue alinhar a tua família com você nisso, meu querido, tu vai ter uma família te ajudando. Não pessoas reclamando do seu lado. Não é? Se você hoje tem pessoas que estão do seu lado que estão reclamando, o culpado é você. Você que tem que vender direito as coisas para a tua família. Não é? Ou então, dividir com elas o mesmo ideal que você tem. E aí, quando isso acontecer, você vai ter... não é que você vai ter o apoio para a sua viagem, você vai ter a sua mulher junto com você, no mesmo objetivo. E é óbvio, né? Aí ela vai ver o outro lado positivo, né? Ela vai ler, ela vai fazer as coisas que ela quer fazer, ela vai se organizar. E a gente... Vai dormir mais cedo. Vai dormir mais cedo, que eu sou o cara que gosta de dormir mais tarde, ela gosta de dormir mais cedo. Então eu sempre puxo ela para conversar, não é? E ela acaba dormindo mais tarde. Enfim, é assim que a coisa funciona. Muito bem, vamos agora então falar de filho, né? Que é uma pergunta que muita gente fez, não é? Como é que você concilia todas essas atividades? Aí não é só atividade do trabalho pessoal e filho, não. Eu aqui vou aproveitar, já que a Luciana resolveu expor a vida dela. Não é? A Luciana fala português, inglês e espanhol, agora está estudando francês. Ela é formada em Direito e agora resolveu, depois de ter 3 filhos, está no meio da segunda faculdade, que é Psicologia, ela gosta bastante de estudar. Não é? E além disso, ela faz aulas de línguas particular, faz remo 2 vezes por semana, remo, não é? Enfim, né? Então como é que ela concilia a vida pessoal e profissional? Como é que ela concilia tudo isso e filhos? Como concilio? Eu acho que cada coisa tem que ter o seu lugar. Eu acho que tudo resume em cada coisa ter o seu lugar, as suas prioridades estarem muito bem definidas na sua vida e uma agenda organizada. Eu gosto muito de organização, eu gosto muito de agenda, eu tenho várias agendas, eu gosto muito de ter horário para as coisas. Então eu tenho uma agenda bem separada com as prioridades. Flávio, em primeiro lugar, as crianças depois, aí a casa, as coisas da casa, porque acaba que lá nos Estados Unidos a gente tem uma interferência bastante grande na casa.
E o trabalho, com certeza, eu tenho agenda com as reuniões de trabalho, hoje com mais pessoas, né, me ajudando. Eu acho, desculpa até te interromper, acrescentando nisso que a Luciana está falando, nós estamos numa fase da nossa vida colhendo muito o que nós plantamos. Né? A Luciana sempre trabalhou 10 horas por dia, agora na época a gente não tinha filho. Não é? Sempre trabalhou 10 horas por dia, viajou bastante. Tinha meses que a Luciana saía segunda-feira à noite e chegava sexta-feira de viagem, que a gente tinha escolas espalhadas em várias partes do Brasil. Não é? Agora, nós plantamos bastante, hoje a gente também colhe bastante. Porque, é óbvio, a Luciana, para fazer tudo isso que ela faz, mais filhos, ela tem o privilégio de poder hoje trabalhar numa parte mais estratégica. Não é? Tem uma equipe. Tem uma equipe muito competente aqui no Brasil. Eu fico tranquila, a gente tem as nossas reuniões, então também tenho agendado as reuniões com o pessoal e a coisa vai fluindo. A equipe, realmente, a formação de pessoas, né, que te ajudem faz toda a diferença para você conseguir ter mais braços e poder fazer mais coisas. Então, voltando aos filhos, né, porque eu falei isso tudo para falar dos filhos. Então, os filhos eu tenho muito claro a prioridade dos meus filhos. Então, eu tenho tempo com eles, eu tenho agendado, assim, a minha agenda gira em torno da agenda deles. Então, eu tenho a hora que eles estão na escola, eu faço muitas coisas na hora que eles estão na escola, ou quando eles estão dormindo. Você vai, por exemplo, que hora você faz a faculdade? Quando todas as crianças estão deitadas, é a hora que eu pego os meus livros para ler as minhas coisas. Agora, o detalhe é que as crianças dormem às 8h30, 9 horas da noite. É um hábito que nós criamos na nossa casa, as crianças dormirem entre 8h30 e 9 horas da noite, porque isso, inclusive, ajuda a nossa organização. Eu acho que a organização é isso, é você detectar quais são as necessidades e tentando encaixar, e sempre as necessidades com as prioridades no lugar certo. Porque, por exemplo, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, não vai ser dos meus filhos. Então, eu vou, de acordo com as prioridades, abrindo mão do que for necessário. Eu acho que isso também tem que estar muito flexível. Eu acho que funciona bem quando você tem claras prioridades e quando muitas vezes você precisa. Quando você está sobrecarregado, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos abrir mão um pouco de uma coisa ou de outra. E é possível conciliar. Eu posso falar um pouco sobre a Luciana, é uma pessoa realmente bem focada em organização e produção. Ela não gosta de jogar tempo fora, não gosta de passar o dia e não produzir. Então ela está sempre lendo, está sempre estudando, está sempre se exercitando. São coisas que ela gosta de fazer e tudo é possível. O tempo que eu preciso estar com ela, eu tenho tempo com ela, o tempo que as crianças precisam. Ela lê todos os dias com as crianças. Agora está até um pouquinho menos, mas que nos primeiros anos foi mais, não foi? Mas as crianças ainda até hoje gostam, apesar deles serem já grandes, eles gostam de subir, para botar para dormir, ler, essas coisas. Eu tenho muito prazer nessas coisas. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer com muito prazer. Você que alfabetizou, inclusive, o Breno, né? Os dois foram alfabetizados. O Benjamin. Faltou o Benjamin. Benjamin, daqui a alguns anos, já vai ter tempo. É que eu faço realmente porque eu gosto muito. Eu faço com muito prazer. Cada coisa que eu faço, eu procuro fazer com muito prazer. E também tem uma coisa que eu acho importante dizer, que é uma coisa que eu acho que aprendi até com o Flávio, é você também não ser bitolado, né, naquela coisa da agenda. Ter flexibilidade. Às vezes eu abro mão da agenda toda para a gente sair para almoçar e ter reuniões ou fazer o que for necessário. Bom, para a gente finalizar, gente, eu sei que tem muitas perguntas aqui ainda, assim, como sonhar os mesmos sonhos, como ter os mesmos ideais para se chegar tão longe, tão alto como você chegar. Nossa, tudo a gente fez junto. Os nossos sonhos são juntos. A gente sempre projetou junto as coisas. E a partir daí a gente partia para trabalhar. E a gente trabalhava duro para a coisa acontecer. Uma outra pergunta, anexando a essa, é se a gente separa tempo para nós dois. Separamos. É fundamental isso. Até para alinhar os sonhos. Até para alinhar os sonhos. Porque às vezes os sonhos... Ou seja, a gente trabalha também quando sai junto. Sempre. Impossível. Eu acho que não é trabalho, gostoso. É nossa vida esse negócio. Vida, não é o trabalho, a casa. Não, nós temos uma vida. Foi isso que a gente construiu. Eu acho que, e essa coisa do sonho, eu acho que a gente está sempre sonhando mais sonhos, né? É uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A gente costumava ir muito para Nova York, vamos ficar 3 dias em Nova York. E a gente parava lá, Nova York é um lugar que inspira pra caramba, é uma cidade grande, a gente vai assistir uma peça, come num bom restaurante, senta no hotel, vamos conversar. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser isso? E por aí vai. Não é? E a Luciana sempre ali, me agregando um outro lado, uma visão que sempre ali me agregou bastante. Não é? O casamento ele não é uma instituição falida. Na realidade, o sucesso ou o fracasso do casamento depende de nós, depende de cada um das duas pessoas. É como um jardim.
Se você cuidar de um jardim, ele vai florescer, ele vai vingar. Mas se você não cuidar, se você não regar, se você não tirar as pragas, ele vai se perder, ele vai estragar, ele vai se deteriorar, como tudo na vida. É assim na vida pessoal, profissional, no casamento, em todas as nossas áreas. Nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Então, é possível sim você viver bem. Olha, eu vivo muito bem com a Luciana, quero viver do lado dela até o último dia da minha vida. Esse foi o meu desejo que eu tive há 21 anos atrás. Não é? E até hoje esse desejo permanece vivo porque nós cuidamos disso. Porque se a gente descuidar, a gente destrói tudo isso. Se a gente se descuidar, passar a viver uma vida egoísta, passar a viver só pelos nossos interesses, desconsiderar todos os nossos pactos, todos os nossos acordos, deixar problemas sem resolver, não ter um tempo de qualidade junto, que isso é muito importante. Você pode ter até pouco tempo, mas tem tempo de qualidade. Tempo de qualidade vale mais do que muito tempo sem qualidade. Tem gente que chega do trabalho 5 horas da tarde e chega em casa. O cara está presente dentro de casa, mas na realidade ele está ausente. A tua presença não está relacionada à quantidade de tempo, mas sim à qualidade de tempo. Aí você vai conseguir construir relações saudáveis e duradouras. Essas relações saudáveis e duradouras incluem casamento, trabalho, vida pessoal, amigos, inclui tudo. Não é? E eu, graças a Deus, tenho a Luciana do meu lado para me ajudar nesse aspecto. Eu espero que aqui o nosso depoimento, de alguma maneira, possa ter colaborado com você e te incentivado aí a prosseguir no seu projeto junto com a pessoa que está do seu lado. Obrigado, tá bom? Obrigada. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.